Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Hoje nós vamos dar início à série sobre autismo. E nós vamos começar aí com o pé direito, né, Edson? É verdade. Nós vamos começar a série com um convidado muito especial, autoridade no assunto, que é o Dr. Erasmo. Muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente, Erasmo. O Dr. Erasmo Barbante Casella, nós conhecemos bem o Dr. Erasmo na clínica neurológica da Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas. O Dr. Erasmo, o professor Erasmo, ele é neurologista infantil, né? Ele é o professor livre docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é médico do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. E o professor Erasmo, ele das linhas de pesquisa, nós temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e as doenças raras dentro da neurologia infantil. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Erasmo. Super legal estar aqui. Obrigado, Edson. Obrigado, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui conversando, batendo papo com vocês e com as pessoas que seguem vocês. Muito obrigado. Olha, vamos começar então. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a causa ou quais são as causas do autismo? A gente estuda muito o transtorno do espectro autista já há algum tempo, e essa pergunta é importante porque ela se repete. A principal causa que a gente vê é genética. Geralmente, não tem uma história tão forte, o pai e a mãe não precisam ter necessariamente transtorno do espectro autista quando você faz o diagnóstico de um filho, mas muitas vezes eles têm. Então a principal causa é a genética e é difícil identificar, tirando os casos que as pessoas têm os estigmas, por exemplo, a síndrome do X frágil, que a gente pode falar depois, esclerose tuberosa, que você bate o olho e já vê que tem um risco de ter transtorno do espectro autista. Na maioria das vezes não tem uma cara, as pessoas não têm cara, são pessoas típicas na parte de fenotípica, na parte do rosto que você olha no corpo, então você não tem. Aí quando você faz um estudo genético para investigar isso, com tudo que tem de mais novo, vai variar a chance de achar um possível gene ou uma possível deleção de cromossomo só em 25 a 30% dos casos. Ou seja, a grande maioria você não tem como identificar. Outras causas estão associadas ao transtorno do espectro autista. Então, o pai com mais de 50 anos, a mãe com mais de 40 anos, uma prematuridade do bebê muito intensa, que dá complicações neurológicas no berçário, aumenta a chance, não quer dizer que ele vai ter transtorno do espectro autista, na maioria das vezes nem vai ter, mas aumenta a chance. Uma criança que faltou oxigênio no parto, às vezes uma meningite num bebê, e qualquer lesão que ele teve, um trauma de crânio, por exemplo. Alguns remédios que a mãe possa usar na gestação, como ácido valproico. Que é o Depaquene, né? É um dos nomes aí que pode usar para epilepsia, ou estabilizar o humor, ou para tratamento de enxaqueca. Né? Olha só. E aumenta, não é que é certeza que vai ter, aumenta significativamente do ponto de vista estatístico, mas a chance maior é da mãe que usou isso, ela não vai necessariamente ter um filho com TEA, aí, que é a abreviatura que a gente usa. Mas deve se evitar. Mais importante. Mas, por exemplo, poluição. Não tem nada comprovado que poluição aumenta a chance de transtorno do espectro autista. Num passado recente aí da ciência, nós tivemos uma pesquisa extremamente infeliz, onde o autor associou vacinas com autismo. O que você tem para falar isso? O nome desse autor era Wakefield. Wakefield foi publicado no Lancet, que é uma das revistas mais importantes do mundo. Depois foi visto que era fake. Era fake, né? Ele era financiado por um grupo que teria interesse em associar a vacina com TEA. E ele perdeu até o CRM dele da Inglaterra. Ele não é mais médico.
ele até dá palestras e havia um interesse outro. Isso aí foi comprovado que era falso, mas até hoje tem pessoas ainda que jogam essa coisa de que a vacina pode causar TEA, mas é super comprovado, mas super comprovado que vacina não causa transtorno do espectro autista. Então ninguém tem que ter medo de vacinar um filho por causa de que ouviu alguma coisa que poderia causar o transtorno do espectro autista. Não tem nenhuma associação e tem muitas pesquisas mostrando o contrário, que não tem associação. E essa pesquisa foi desmanchada, né? A própria revista Lancet retirou o artigo e escreveu o assunto que foi falso e os maiores experts colocaram assinatura embaixo. E foi uma pena essa pesquisa. Então, você vê uma pesquisa que causa um estrago até hoje, né? Até hoje isso reverbera, né? E já faz tempo, foi década de 90, se não me engano, né? E aí, bom, ainda bem que tiraram o CRM dele e cortaram, mas ele ainda fala para o público que tem interesse em ouvir isso. Bom, isso significa que evidências científicas atuais não correlacionam vacina com transtorno de espectro autista. Importante, eu acho que você pontuar isso. Não tem nenhuma evidência, e pelo contrário, tem evidência de que não tem associação. Não tem associação nenhuma. Não há associação. Ou seja, vacine seu filho, né? Infelizmente o Programa Nacional de Imunização deu uma balançada aí com a Covid, a adesão às vacinas caiu. Vamos lá, vamos vacinar seu filho e sem medo de autismo nas crianças, porque não tem associação nenhuma, isso já é cientificamente comprovado, isso é importante a gente frisar aqui no programa, né? Bom, por que a gente hoje usa o termo transtorno do espectro autista e não mais autismo? Por que essa nomenclatura mudou? Essas definições foram mudando de acordo com o dicionário das doenças médicas. O mais conhecido que a gente usa nesse tipo de situação é o DSM, que tem desde o começo dos anos 50, DSM-1, DSM-2, que tinha uma visão psicanalista e chamavam de reação esquizofrênica. A gente tem hoje mais grave ou menos grave, é de 1943 por Kanner, 1944 por Asperger, e no começo ainda dos anos 50 veio com uma visão mais psicanalista que foi mudando a partir do DSM-3. Hoje, recentemente, continua igual em relação ao transtorno do espectro autista. Então, quando juntou vários tipos de autismo, por exemplo, hoje você não fala mais que o indivíduo tem a síndrome de Asperger ou transtorno não especificado do autismo, juntou tudo num guarda-chuva. Num espectro, por isso que a gente fala espectro, né? Então você tem casos extremamente leves que estão no nosso dia a dia de pessoas com altíssimo rendimento e tem casos muito graves, que aquelas crianças que antigamente a gente fazia o diagnóstico porque ficava olhando para a parede, balançando as mãos, né, o clássico, ou ele se balançando, que era o que fazia o diagnóstico mais tradicional. Eu gosto de falar que eu formei na USP em 81 e eu nunca tive aula na faculdade, nem na residência, nem na pós-graduação sobre esse diagnóstico. A gente comeu muita bola no passado. Eu dou essa aula já faz uns 8, 9 anos para o quarto ano hoje, para todos os alunos do quarto ano. E estamos formando, temos colocado o assunto nos congressos de neurologia, de psiquiatria, de pediatria do desenvolvimento, tentando formar melhor as pessoas que muitos não tiveram essa aprendizagem. Então, quando a gente pega pediatras da minha geração, não tiveram nada de TEA durante a formação. Então, às vezes, a família fica brava, mas meu pediatra não pensou. Então, é uma coisa mais recente. Então, você acha que a dificuldade do diagnóstico está na não formação médica e na desinformação da população? Então fica difícil fazer o diagnóstico dessa forma. Hoje em dia hoje está mais fácil. Por isso que aumentou tanto a prevalência, né? A última pesquisa que a gente tem do CDC, que é americano, do Centro das Doenças nos Estados Unidos, que é uma pesquisa ativa que eles fazem de 2 em 2 anos.
Então, a cada 2 anos eles publicam e investigando de modo proativo em pacientes de 8 anos de idade. E a última incidência que a gente teve, que é referente a 2020, que foi publicado em 2022, deve estar para ser publicado o trabalho de 2022, mas é 1 para 36. E o principal motivo do aumento da incidência é o conhecimento dos profissionais. Você vê mesmo nos Estados Unidos isso vem aumentando muito. Em 2000 era 1 para 150, nos Estados Unidos agora 1 para 36. E nossa, aumentou muito. Aumentando bastante. E a principal, que o próprio CDC acredita, é melhor conhecimento e maior acesso das pessoas ao tratamento. Acho que tem casos que estão associados, talvez aquilo que eu falei anteriormente sobre idade paterna, idade materna, alguns problemas que podem ocorrer durante a gestação ou perinatal, problemas de parto, aumenta um pouco a incidência, porque, por exemplo, prematuros sobrevivem mais hoje, casos graves, aqueles complicados, do que há 20 anos atrás. Então isso também está aumentando. E a idade gestacional na nossa sociedade também foi adiada, né? Foi. Tem muita jovem aí, quando chega com 35 anos e ainda não engravidou e não está podendo engravidar pela profissão, colhendo óvulos e guardando, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Ou seja, esse aumento do número de diagnóstico, em parte, está na maior conscientização e atualização dos colegas da área de saúde. E fora isso também, o aumento efetivo da incidência também deve estar acontecendo, porque aquilo que você falou, Erasmo, ou seja, as pessoas que estão envelhecendo e tendo filhos mais tarde é um fator importante, né? Os homens, muitos homens com mais de 50 anos estão tendo filho, é um fator importante. As mulheres mais de 40 anos tendo filhos, é um outro fator importante. Os prematuros sobrevivendo, porque a medicina, a neonatologia melhorou muito, então os prematuros sobrevivendo. Ou seja, de fato deve ter aumento do número de casos, provavelmente. Para 1 para 36. Isso, só que eu acho que o fator maior deve ser atualmente nós estamos fazendo o diagnóstico, né? E ainda mais o mundo mudou. Por exemplo, igual ao nosso podcast, tem centenas de podcasts falando sobre autismo. Então a conscientização está muito... O diálogo do autismo nem... Eu me formei em 93. Na graduação. E eu já adorava neuro. Não tivemos aula sobre autismo durante a faculdade. Durante a residência, eu também não tive aula sobre autismo. No primeiro ano, que foi neurologia clínica, não tivemos. E durante a neurocirurgia, não tivemos também. Eu lembro que em 1985, estava no meu último ano de residência na psiquiatria, que tinha um médico que era o que mais sabia de autismo naquela época, em 85. E essa criança tinha um diagnóstico de fenilcetonúria, que é uma doença que hoje quase não vê, porque agora faz diagnóstico precoce, tem um tratamento específico. E ela era muito autista, pelo que a gente sabe hoje, né? E aí, quando eu chego lá com o médico, que é o que mais sabia, ele agachou e pôs os braços assim, a criança abraçou e falou, não é autismo. Não é que ele não sabia, era o que se falava na época, que a criança com autismo não podia ter efetividade. Naquela época era diferente. Os critérios eram diferentes. Os critérios são dinâmicos, né? Então, eu sei, porque no meu dia a dia eu vejo, foi no fulano, ou em mim mesmo, falou, você não achou que não fosse, agora meu filho está com 30 anos, está na cara que ele tem. E mudou. Quer dizer, os critérios diagnósticos, eles vieram mudando de um tempo para cá, e naquela época não fazia parte do critério, né? Então explica por que também vem a incidência. Então você vê um cara super bom, ele afastou o diagnóstico, e a criança fazia tudo hoje, do que você sabe que é um transtorno do espectro autista. Eu estou falando de um médico inteligente, especialista, em outro momento. A gente tem que respeitar esses erros que todos nós cometemos, de acordo com o momento da história da medicina. Que na época não era erro. Na época, os critérios eram aqueles. Talvez caísse em outro diagnóstico, né?
Ao mesmo tempo que veio aumentando o diagnóstico de transtorno do espectro autista, diminuiu muito de deficiência intelectual. Olha só. Porque a gente chamava muito de deficiência intelectual. E a gente sabe que no transtorno do espectro autista, assim como tem gente muito inteligente, tem deficiência intelectual no espectro. E mais ou menos 30% a 32% das pessoas com transtorno do espectro autista têm deficiência intelectual. E existe isso, não afasta o diagnóstico do transtorno do espectro autista, a deficiência intelectual, mas a maioria não tem. E antes a gente, em vez de estimular, igual hoje a gente sabe, faz diagnóstico, tem vários métodos que você pode estimular melhor, você rotulava e já havia às vezes uma falta, nem tinha os métodos antigamente. Um estigma, né? A criança ganhava um estigma, né? Na realidade, um diagnóstico e um estigma. Né? Me fala, vamos, já que você entrou, nesse assunto de características, né? Você falou de algumas características aí. Quais são as principais características do espectro do transtorno do autismo? Em outras palavras, quando os pais vão para o consultório, aí você examina a criança e tal, depois de várias consultas, quando você chega na conclusão e vai comunicar aos pais que a sua primeira hipótese diagnóstica seria transtorno de espectro autista, os pais nunca ouviram falar disso. Aí os pais falam, doutor, o que é espectro de transtorno autista? Sinais de alarme que os pais devem estar atentos, e aí procurar uma pessoa que é da área, e aí pode ser o neurologista infantil, é quem estuda esse tipo de situação. Hoje em dia, precisa tomar cuidado que você vai nas redes sociais, tem um monte de gente que não é da área falando sobre o assunto. Então, precisa ver a formação dessas pessoas. De repente, conversando com um pediatra de confiança para ele indicar alguém. E o que é sinal de alerta? Então, por exemplo, você tem um sinal de alerta que é muito dito, mas que a maioria nem tem, que a criança está mamando no peito da mãe. Depois, já no primeiro ano de vida, ainda é aquela criança que não quer muito colo, é uma criança que quer ficar mais quietinha, mas não é ainda uma coisa forte. Sinais mais evidentes, por exemplo, a criança normalmente, até o fim do primeiro ano, ela já bate palma, dá tchau e aponta com o dedo. Isso atrasa na criança com transtorno do espectro autista. E muitos nem desenvolvem isso se não palma, tchau, apontar. Não olha bem no olho, olha um pouquinho, mas não é que ela pode olhar no transtorno do espectro autista e conhece só uma, porque eles são muito diferentes. Nem todos têm tudo. Então tem criança com transtorno que faz essa passagem, mas, por exemplo, com 1 ano e meio, que eles têm brincadeira imaginária, finge que está dando comidinha para o boneco. Isso atrasa muito também no transtorno do espectro autista. E antes de eu continuar falando isso, uma coisa que é importante é lembrar que 1/3 das crianças que estão tendo um desenvolvimento relativamente bom, entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, eles têm uma regressão, que não é de uma hora para outra. Então, 1/3. Então, e aí, se você for olhar vídeos e tal, você vê que já tinha uma coisinha ou outra um pouco diferente, mas nada que chamasse tanto a atenção. Então, tem que saber disso também. O fato de ter regressão não é que é uma doença degenerativa. Tanto é que esses que têm a regressão, depois eles voltam a se desenvolver com estímulo. Mas outros sinais de alerta nas crianças pequenas é mania de enfileirar, às vezes, o carrinho ou outros objetos, outros brinquedos. Ele não brinca com um brinquedo necessariamente, ele enfileira ali, né? Não tem uma brincadeira funcional. Eles têm também a coisa de interesse em objetos que rodam, e volta a falar, não é todos que têm tudo. Então eles pegam o carrinho e enfiam ele de ponta cabeça e fica rodando a rodinha, ou então fixa no ventilador, ou então vai na máquina de lavar roupa e fica olhando ela virar. Durante a evolução, eles podem ter estereotipias também, que muita gente tem estereotipia, não quer dizer que seja autismo, mas, por exemplo, principalmente o flapping, o adejo, balançar as mãos, repito, não é todo mundo que tem isso que vai ter transtorno do espectro autista, mas esse é um outro sinal. E às vezes fica correndo para lá e para cá, rodando em volta de uma mesa, rodando em volta de si mesmo. Na verdade, ele está brincando junto com as crianças, que é correndo, mas não com as crianças. Mas não com as crianças, ele está no mundo dele, né? E aí, então, isso aí é diferente, porque às vezes os pais falam, eu vejo ele brincando, está todo mundo correndo. Isso não é brincar com, né? Brincar com é você empurrar a bola para o outro, ele empurra o carrinho para o outro, ele empurra para mim.
Isso é brincar com. E o brincar isolado, como se a criança bastasse. Muitos têm atraso de fala, mas não é obrigatório ter atraso de fala. O atraso de fala é uma característica. Até a gente fala que quando a criança chega para o consultório, a maioria que tem atraso de fala não é autismo, não é transtorno do espectro autista, é atraso de fala, às vezes motor, falta de estímulo, etc. Um monte de causa. Às vezes o pai, a mãe deixam com algum cuidador que não conversa com a criança não vai falar, né? Não tem relação com o autismo. Isso aconteceu muito na pandemia, de crianças com falta de estímulo desenvolver um autismo-like. Quando você puxava a orelha e estimulava, isso desaparecia em 2, 3 meses. Mas uma dica, quando tem algumas coisas que você está em dúvida, é ver a comunicação não verbal. Então, que é isso, de dar tchau, olhar no olho, tentar fazer movimentação das mãos na comunicação. Então, essa dica, a comunicação não verbal, o autista também não tem isso. Ele não tem interesse no outro, né? Eu chamo as crianças, às vezes, para... É meio comum chegar no consultório já estranhando o ambiente, né? Eles não gostam muito de mudança, eu chorando e tal. Então eu tenho que fazer umas micagens para conseguir. Aí às vezes eu tento imitar, ou assim, falar... Eu tentei imitar o Pato Donald, para quem não percebeu. Mas aí eles até olham para mim quando eu faço esse tipo de coisa. Eu fizer de novo, daí uns 2, 3 minutos, eles não vão olhar. Mas, em uma criança típica, aí ela vem mexer na minha boca para ver o que aconteceu. Mas o autista nessa hora olhou. Ele não estava nem dando bola, para até de chorar. Ou então começa a chorar, se assustar com o meu barulho. Mas muda. Depois você faz de novo, não tem uma volta ao estímulo. Então, aquilo lá, e esse negócio de abraçar, igual eu falei anteriormente... Tem muita criança com transtorno que é bem carinhoso, que ele vem e te abraça, mas tem outros que você não pode tocar. E mesmo alguns que abraçam você, se você chegar e ele estiver de costa e você resolver abraçar, ele vai assustar e não gosta. Ele até aceita esse toque, principalmente se partir dele, não partir do outro. E a hipersensibilidade? Eles são mais sensíveis para ouvir? São mais sensíveis? Pode ser mais ou menos. Mais ou menos. Então tem Depende alguns da criança. que ele parece que não tem dor. Eles se machucam e não choram. Eu vi uma vez uma criança no consultório que o pezinho dele estava, as pontas dos dedos machucadas. Porque a mãe não percebeu que o pé estava crescendo e o tênis estava o mesmo e ele dobrava o pé. E não se queixava. Não queixava. Mas, de modo geral, o problema maior é a hipersensibilidade. Então, no barulho, por exemplo, aniversário de 1 ano, começa a bater o parabéns a você, muitos ficam desesperados, gritam, põem a mão nos ouvidos, porque eles não suportam aquele barulho. Essa hipersensibilidade, a multidão, a pessoa maior, você está numa fila, que as pessoas se barrando, eles têm algeriza esse tipo de coisa. E isso provoca muito. Essa aversão ao abraço pode ser também por não gostar de ser tocado, por ser hipersensível. Porque aí, dependendo da roupa, por exemplo, não gosto de tal tipo de tecido, por exemplo, que estimula de modo a incomodar, por exemplo. Uma etiqueta que às vezes incomoda todos nós, um incômodo vai muito maior. Muito maior, muito mais. E assim por diante, né? E além disso, tem uns que tem aquela coisa estrita, eles querem pôr sempre a mesma roupa. Uhum. Tem o negócio da seletividade alimentar também, que geralmente aparece mais no 2º, às vezes no 3º ano de vida. Eu tive um paciente que ele fazia 1 ano que ele só comia brócolis. E a mãe falava, minha casa fede a brócolis. Caramba. Nem sorvete, nem brigadeiro, só brócolis. Então, essa não é o mais comum assim, mas de modo geral tem alguns que comem só comida mole, outros comem a comida mais seca, não pode vir alguns alimentos que parece que dá vômito, então aí tem que melhorar a parte sensitiva, uma terapeuta ocupacional, com integração sensorial, tentar melhorar esse tipo de coisa. Uhum. E de andar na ponta dos pés, é muito, muito frequente? É muito frequente. E eles, quando você pede, fala, anda direito, eles andam. Então, obviamente, que a criança está andando na ponta do pé, eu vou ver se ele não tem alguma coisa na coluna que possa estar alterando.
eu vou ver se ele não tem um sinal que às vezes prematuros têm, quando você estimula a planta do pé, o dedão vai para cima, que chama sinal de Babinski, então tem que ver tudo isso. Mas na maioria das vezes é muito comum eles andarem na ponta dos pés, e se você não fizer um trabalho, ele vai fazer uma rigidez depois, cirurgicamente, porque dá para fazer no início até com fisioterapeuta, um alongamento, mas se bobear, posteriormente tem que operar. Essa coisa da criança querer se esconder debaixo da mesa, num ambiente, isso tem a ver a aversão às pessoas, né? Tem um monte de pai de paciente que ele leva o filho lá e a mãe conta, fala, olha, meu marido, minha sogra fala que ele era igualzinho, ele melhorou tudo, mas olha só, às vezes vão em casa, os irmãos dele, a família dele, ele vai pro quarto. Ele não fica lá recebendo as pessoas na sala. Ele fica ali 2, 3 minutos e pro quarto. Então, eles não gostam muito. Então, tem essas coisas que reitera, às vezes o cara quer sempre sentar na mesma mesa do restaurante, mas você tem intolerância. Todo mundo acho que gosta, às vezes, tem algumas fixações. Mas se uma pessoa típica vai no restaurante, tem gente sentada, ela não vai brigar para tirar a pessoa de lá, mas eventualmente uma pessoa com transtorno do espectro autista se incomoda muito mais do que aquela preferência que não é incomum a gente ter, né? As crises, por que das crises? As crises de birra, né? É isso. Eles têm mais birras. Toda criança nessa idade de 2 anos tem birras, que se chamam os Terrible 2 lá, os terríveis 2 anos de idade, né? Mas no TEA é bem mais. É bem mais, e por qualquer motivo que geralmente frustra a criança. E às vezes é bem exagerado. Então até falo para os pais andar com um diagnóstico, se você não for muito forte, pode ser que venha um segurança brigar com o pai. Porque ele não está fazendo nada ou porque ele está segurando a criança, pelos dois lados. E é uma situação, eu acho que você tem que mostrar o diagnóstico ali, andar com um diagnóstico plastificado, curtinho e ter no bolso, ou na carteira. Porque a birra é forte. O ideal é você tentar descobrir quais são os desencadeantes, os triggers, né? De por que a criança tem uma birra tão forte. Às vezes é uma dor que a criança está tendo de dente ou intestino, muitos têm intestino preso ou solto demais, dor de cabeça, tem mais enxaqueca em autismo do que na população. Às vezes não dorme bem, essa é uma causa que, se a pessoa não dorme bem, todos nós ficamos irritados. Uma criança com autismo que já tem uma dificuldade de autocontrole... eles têm um problema com sono então também, É comum. Então você tem que tentar achar os desencadeantes. Ou então ele quer um negócio que o pai não vai poder comprar, fala, não, depois a gente vê isso, tentar do que falar, não vou dar. Porque aí entra numa frustração e numa birra que às vezes é complicado, principalmente quando é fora de casa, né? Que ele tem que se virar de para mais ou para menos. Eu tenho uma colega, ela estava no aeroporto, o filho teve uma crise dessas e aí ela e o marido tentando acalmar, passou alguém e começou a filmar. Aí ela ficou sem ação, mas quer dizer, a população em geral tem que entender, né? Tem que respeitar. Né? É difícil falar isso, ver uma criança com birra, mas pode ser um autista, né? E não é comum. Eu vejo em festa, às vezes, que eu fui ver festa de alguma criança, que eu fui convidado, se o menino fizer assim com a mão, eu falei, é autista. Alguém falou, isso não quer dizer que ele seja autista, mas assim, eu já vi vários apontando. Falou, já te falaram para vocês que seu filho é autista? Não necessariamente tem que tomar cuidado também, não exagerar na suspeita, ou às vezes um pouco que a gente sabe, querer transformar isso num diagnóstico, ainda mais numa situação social. Né? Mas você estava até falando uma coisa interessante, você falou, poxa, eu atendo 5 pacientes numa tarde, eu vou das 2 às 10 da noite, quer dizer, é uma consulta demorada, né? Para você entender o que está acontecendo. Por exemplo, a gente faz neuro, né? Então, quando alguém chega com suspeita de diagnóstico de doença de Parkinson, ele está entrando, você já vai observando e você já deve ter algum parkinsonismo aí. Com autismo, como é que é fazer esse diagnóstico? Eu vou falar um dado científico primeiro. A Karen Pierce publicou em 2019 no JAMA Pediatrics
um número grande, de quase 3.000 crianças, que eles fizeram suspeitas do diagnóstico e acompanharam até os 3 anos. O interessante é que 83% dos casos que aos 16 meses pensaram em TEA, confirmaram TEA. Não foi 100%, mas foi 80%. Esse artigo é um artigo super bem feito, é uma revista boa. Ou seja, a gente tem o feeling de aquele caso logo que entra também igual, mas tem que tomar cuidado primeiro que, até do ponto de vista emocional, você falar para o paciente, teu filho tem, ele não vai acreditar. Então tem casos que você não precisa de muito, não precisa de 10 minutos para fazer um diagnóstico, mas eu acho que é importante você não ter essa pressa de fazer. Isso não é meningite. E mesmo que você não fechou o diagnóstico, você tem uma suspeita de que é transtorno do espectro autista numa criança, eu vou usar o dado, é 1 ano e 4 meses. Desculpa. 1 ano e 4 meses você fez a suspeita, encaminha para fazer uma estimulação. Porque o que é mais importante na criança do transtorno do espectro autista é começar precocemente, pela plasticidade cerebral, a estimulação. O que tem de evidência científica é a terapia baseada na análise aplicada do comportamento, que vem do Skinner, etc. E você treina a criança, os 2 métodos que nós temos hoje no Brasil, que são com mais evidência, com evidência, é o ABA, e está entrando um outro método agora, que é o JASPA, que acho que vai ser interessante também, tem evidência científica. Você falou uma coisa interessante, você tem as comorbidades, quer dizer, outras doenças associadas ao transtorno de espectro autista. Quais são as principais? A hiperatividade, o TDAH, que é bem conhecido, varia conforme a pesquisa de 35% das crianças com TEA até 85% tem TDAH. Então, vamos pôr um número médio de uns 50%, pelo menos, tem TDAH. Eu sempre falo, quando você faz o diagnóstico de um, pensa no outro e vice-versa. Olha só. Então a associação é bem frequente. E um problema real que existe, tem aquelas crianças que falam logo, são muito agitadas e não têm as características evidentes do TEA, e você rotula de TDAH. Esse diagnóstico anterior do TDAH vai atrasar, em média, 3 anos o diagnóstico do TEA. Tem vários estudos mostrando isso. E seria mais importante fazer o diagnóstico do TEA primeiro, que pelo tipo de tratamento, que é a análise aplicada do comportamento, você estimulando o TEA mais precoce, o resultado vai ser melhor para o futuro. Então, repetindo, você faz o diagnóstico do TDAH só e atrasa o diagnóstico do TEA, você perde. E volto a falar, nem todas as crianças com TEA vão ter estereotipia, nem todas vão ter isso de não olhar no olho e não vão ter atraso de fala. Por que o diagnóstico naquela pesquisa americana é aos 8 anos, a pesquisa? Porque tem algumas crianças, você faz o diagnóstico pelos hiperfocos. Então ela não tinha nada muito evidente. Aí chega com 6, 7 anos de idade e começa, por exemplo, a desenhar a caricatura de homem ou de mulher só e fica 1 ano desenhando e vai ficando boa. Teve um caso agora que a imprensa liberou, que a imprensa publicou que o menino, o autista, desenhou um mapa-mundi todinho, né? De cor. Sempre tem essas pessoas aí, eles têm umas habilidades maiores para algumas coisas, né? E eles podem ter... Decorar as coisas de São Paulo, né? As coisas de São Paulo, sozinho, né? Eu tive um menino que eu vi que estudava no Agostiniano Mendel, é uma escola do Tatuapé, que é uma das melhores escolas de São Paulo. Ele era primeiro aluno do 3º ano e ele sabia todos os pontos de metrô de todas as capitais da Europa. O problema é, além que isso não vai ajudar em nada ele, porque hoje em dia qualquer coisa se acessa, né? Eles são inflexíveis às vezes, e quando ele começava a falar de ponto de metrô, ele não queria mais parar de falar, então as pessoas se afastavam dele para não ter que ficar ouvindo isso. Então ele era super inteligente, mas tinha pouco amigo, ou quase não tinha amigo naquele momento. Esses muito inteligentes, eles vão aprendendo com terapia, driblar essas situações e ficam melhores.
Mas a outra coisa que talvez um caso desse pudesse fazer, já que o interesse em metrô é tão grande, às vezes canalizar para outra coisa. Então, conhecer a mecânica do trem, do metrô, que pode ser uma profissão para o futuro, e de desviar desse interesse do ponto do metrô que não agrega, né? E muitos deles têm essa memória absurda, inteligência absurda. Tem muito que a gente chama hoje em dia de dupla excepcionalidade. Então, por exemplo, você tem um indivíduo com um TDAH fortíssimo, mas que é muito inteligente, mas as escolas não estão tão adaptadas. E tem o paciente com TEA muito inteligente, que a escola também não está tão adaptada. Então, são pessoas que têm uma condição pela parte cognitiva de ir para frente, e às vezes as escolas não ajudam, ou o meio não ajuda, ou ninguém nem percebe. Às vezes você acha que é um indivíduo que tem só TEA e não é super inteligente e nem estimula o que deveria estimular. Você falou também bipolar, índice de suicídio é maior. Tem várias comorbidades fora o TDAH, né? Então você tem indivíduos que têm distúrbio de aprendizagem, alguns aprendem só pelo concreto. O transtorno do humor bipolar é mais comum, uns 8% acaba tendo na evolução. O transtorno obsessivo compulsivo também, uns 8% tem transtorno obsessivo compulsivo que vai aparecer mais tarde. E são pessoas que sofrem muito, porque eles vão sofrendo bullying na vida inteira, e muitos têm ansiedade ou até depressão. A incidência varia em vários estudos, mas um dos estudos mostrou uma incidência de suicídio 28 vezes maior. Caramba. Em indivíduos com TEA, adolescentes e adultos, do que quem não tem TEA. Então, uma coisa que a gente tem que ficar preocupado. Os sintomas internalizantes, que a gente chama de depressão e ansiedade, às vezes não são tão evidentes. E esse grupo de pacientes, à medida que eles vão crescendo por tudo que eles vão sofrendo, eles têm mais chance de ter depressão e ansiedade, e às vezes passa batido. Os pais. E muitas vezes esses pacientes, eles têm dificuldade de comunicação, então eles, uma vez deprimindo, eles acabam sofrendo para os pais, por exemplo, aí e chega um momento que o índice de suicídio pode ser alto e fica difícil para os pais descobrirem que tem esse fator de risco na criança, por exemplo, no adolescente, por exemplo, ou no adulto. Bom, isso é... Agora, como é que a gente classifica o transtorno de espectro autista? Como é que a classificação que tem no DSM é 1, 2 e 3, leve, moderado e grave. E no CID-11, por exemplo, não tem essa classificação em nível. Tem com deficiência intelectual ou sem, com atraso de linguagem ou sem. Por quê? Porque não é fácil classificar. Ainda mais se for criança pequena, em grave, moderado e leve. Porque isso aí é de acordo com o quanto a pessoa precisa de proteção, de auxílio. Se for pegar uma criança pequena, todos precisam de muita proteção e muito auxílio. Então, todos mesmo leve. E aí não dá, porque essa é uma das perguntas que mais vem pra gente na hora que você fala, acredito que teu filho tem transtorno do espectro autista, ou seja, faz o diagnóstico, ele tem transtorno do espectro autista. Então, no pequeno não dá para dizer, você fala, tem que estimular e esperar. É difícil, antes de uns 5, 6 anos, você tentar classificar assim, e tem a ver com o grau de dependência. A gente sabe que o diagnóstico de TEA não é o fim do mundo, tem uma luz aí no fim, muitos são funcionais. Tem até crianças, e tem estudos mostrando 9%, que deixam de preencher o diagnóstico com um bom tratamento, quando eles são deixam de preencher o critério diagnóstico. Olha só. Isso tem vários estudos aí no mundo, essa porcentagem é um pouco menos de 10%, ou seja, você tem que estimular. By the book, você vai olhar quem tem TEA tem para a vida inteira, mas mesmo grandes profissionais que até há poucos anos atrás falavam que é para a vida toda, já regridem, já falam que tem os casos que conseguem sair do espectro e não são casos que foram mal diagnosticados, que tinha tudo para fazer um diagnóstico. Bem estimulados. Todos nós temos nossos defeitos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então, não necessariamente esse que deixa de preencher, ele está zerado, mesmo porque não tem ninguém no mundo zerado. Mas ele pode ter alguma coisinha, mas não preencher o diagnóstico de TEA. Ele pode ter uma vida funcional, mesmo os que ainda mantêm o critério, então, funcional, ele vai trabalhar, casar, ter filhos. Mas, por exemplo, tem um dado de epidemiologia americano que
quase 80% das pessoas com TEA, adulto jovem, moram com os pais nos Estados Unidos. Não tem uma vida de independência financeira. Às vezes tem trabalho, mas nem todos vão ter um trabalho que vai permitir ele morar sozinho. É óbvio que tem, nós todos conhecemos grandes personagens aí que falam, fulano teve autismo, ele é brilhante, e esses existem. Até pelo hiperfoco, às vezes eles se destacam muito. Mas a maioria são pessoas que sofrem muito. A sociedade não está preparada. E eles, como tem aquela coisa do literal, eles não entendem que às vezes estão tirando o barato deles e na verdade, eles estão sendo humilhados no dia a dia, né? Isso é verdade. Eles não têm um papo de vai e volta, então é difícil que à medida que chega as festinhas de criança, sempre são convidados. Aí eles vão ficando adolescentes, eles passam a não ser convidados para sair junto com os pares. Eles vão ficando isolados, cada vez mais isolados e sofrendo porque eles querem ter, não é que eles não querem ter, eles não sabem levar um papo de vai e volta. Isso é uma das coisas mais importantes. Quando você está estimulando uma pessoa com TEA, você já está preparando ela para a vida o quanto antes, aprender a trocar de roupa, depois atravessar a rua, depois pegar um ônibus e tal, é desenvolver esse papo de vamos conversar de assunto que o outro gosta, e não só do que você gosta. Eles têm problema com o que a gente chama de teoria da mente, que é não entender bem o outro, e você quer falar só de um assunto que eles gostam. Então tem que ser treinado, tem que falar as coisas do outro e esperar o outro falar, ouvir o outro falar, conversar do mesmo assunto e progredindo nessa situação. Então, não é incomum essa necessidade, à medida que vai crescendo, uma criança maior, um adolescente, fazer terapia de habilidades sociais, que já em vez de ser aquela análise aplicada do comportamento, faz terapia então de grupo de habilidades sociais, ou uma terapia cognitivo-comportamental. Olha só, hein? Me fala uma coisa. Então, pelo que você falou, não é tão importante classificar no começo, e sim diagnosticar e tratar. Sim, exatamente. É mais importante do que a classificação. É, porque você pode também, quando vai classificar, às vezes ele é nível 2 numa área, por exemplo, se a criança não fala, ela já é nível 2. Mas ela é ótima no resto. E o resto desandou e foi bem, até a comunicação não verbal melhorou muito. Então, aí em várias áreas ela é nível 1, em outra área ela pode ser nível 2. Então, tem várias condições neurológicas em que o diagnóstico sai com o tempo. Por exemplo, com frequência nós atendemos um paciente com síndrome parkinsoniana e só vamos falar de doença de Parkinson propriamente dita, ou seja, que é a causa mais frequente da síndrome parkinsoniana, só depois de alguns anos. Em relação ao transtorno de espectro autista, em média se demora quanto tempo para termos essa certeza diagnóstica? Aquilo que eu falei, uma pessoa que é especialista, como no caso lá do trabalho da Karen Pierce, que com 16 meses, 83% se conformou. Eu acho que as pessoas especialistas estão mais ou menos nesse nível. Ou seja, para fazer um diagnóstico é importante procurar alguém bem informado. Sim. Porque você pode estar dando um falso diagnóstico que vai prejudicar a família ou deixar de fazer. O subdiagnóstico é um problema também, né? Porque você atrasa o tratamento. O que eu quero dizer é que até os 2 anos não é difícil de você fazer um diagnóstico, a não ser que seja aqueles casos bem atípicos que vão aparecer pelo hiperfoco que vem depois, que vão mudando esses hiperfocos, mas é um hiperfoco exagerado. Não é aquele menino, ele tem hiperfoco porque ele fica no videogame. No videogame todos ficam. Até então, eu fico no hiperfoco no videogame. Então, isso não é hiperfoco. O hiperfoco é aquele menino também gosta de futebol, mas se ele decorar o dia de nascimento de todos os jogadores do álbum da Copa, já é exagerado. De todos os times que existem naquele álbum enorme lá da Copa do Mundo. Então, tem hora que passa do bom senso, saber tanto. Do espectro da normalidade, né? Então, mas se o menino gostar, ele tem o time lá que ele torce, o A, B ou C, ele saber tudo do time, ele ficar lendo toda hora, ele gosta de futebol, isso é complicado de rotular como hiperfoco. Um jeito, nesses casos, de saber, ele está falando muito desse assunto, você cortar o assunto e ver se ele tolera cortar o assunto. Porque o cara com TEA, como ele tem a rigidez comportamental, a inflexibilidade,
eles querem continuar falando daquela área do hiperfoco e não quer falar de outras áreas. Não quer trocar o assunto, né? É. Vamos trocar assunto. É uma dificuldade enorme, né? Eu imagino que em crianças pequenas, muito pequenas, o diagnóstico é mais difícil. E crianças maiores, o diagnóstico se torna mais fácil, né? Só que, independentemente, quando a criança é pequena e o diagnóstico demora para sair, por exemplo, que é uma possibilidade, já indicar o tratamento. O que você acha sobre isso? Não, a gente tem que indicar. E a gente fala assim, olha, eu não estou com certeza do diagnóstico, se é o caso. Vamos começar a tratar e você vai voltar daqui 3, 4, 5 meses. Se depois não era, você pode ficar com raiva de mim, ponto. Mas eu prefiro que você fique com raiva de mim por eu ter levantado a suspeita, não tendo feito o diagnóstico de simulação e era autismo. Então, a gente coloca de um modo sincero e sério. Você estava comentando aqui com a gente que você tem uma filha autista, né? Tem. Como é que foi você fazer esse diagnóstico? Como é que foi essa experiência? Ela é minha professora. É a única normal da minha vida. Os outros são todos super CDF. Aí Você falou, ela é anormal. Ali. Ela é a mais... Mas o dela foi um caso diferente, assim. Ela falou com 10 meses. Andou, ela era muito agitada. E ela teve aquele diagnóstico de TDAH. E ela foi vista por 2 profissionais melhores da área, psicólogo e psiquiatra, quando pequena, que não parecia autismo. Então ou ela não se encaixava naquela época, ou não existia naquela época critério diagnóstico para ela. Então, ela tem 28 anos, a gente sabia menos, né? Ela está naquela época que eu falei que passava mais batido, mas revendo a história dela, a única coisa que eu lembro dela de estranho é que se apontava umas coisas, tipo um avião no céu, ela não conseguia localizar, que é uma dificuldade que tem. Ou se aqui tem um quadro ali na parede, eu apontava, ela se perdia. Só isso, mas ela foi vista por 2 profissionais fantásticos, eu respeito demais, e não parecia. Ela começou com hiperfoco por volta de 6 anos. E esses hiperfocos vão mudando. Então ela conversa bem e tal, ela é um pouco inflexível em algumas situações, mas é uma alegria para casa, ela está sempre de bom humor, todo mundo sente falta dela quando eu vou no congresso, e às vezes não levam. Eles perguntaram de mim, da minha esposa, dos outros filhos, perguntam dela. Vai estrear no congresso, né? Vai estrear. Vai falar numa mesa de pessoas em julho, no CIND, em Natal. Ai, que legal, que legal. Agora, assim, o diagnóstico, pode falar, você ia falar alguma coisa? Não. O diagnóstico, ele é praticamente clínico, então. É clínico. Você não pede exames. Eu particularmente, eu gosto de pedir o exame de investigação genética, por uma série de causas. Tomografia, ressonância, eletroencefalograma não tem indicação de fazer. E o exame genético também não faz o diagnóstico, é clínico o diagnóstico. E não adianta você pegar uma criança pequenininha e encaminhar para um neuropsicólogo. Ele não tem tanta coisa para avaliar, ele vai usar muita escala, que é uma coisa que um clínico bom consegue fazer. Eventualmente, posteriormente e frequentemente, você precisa de avaliação na evolução de um neuropsicólogo, mas não de cara, é um diagnóstico clínico. E a gente tem que ter humildade que às vezes não dá para fazer o diagnóstico. E aí aquilo que foi falado agora pelo Edson de encaminhar, né? E acompanhando de perto. Acho que o médico tem que continuar. Não dá para ele encaminha e esquece. Ele tem que estar vendo, que tem que ter alguém fora as pessoas que estão fazendo a terapia que é o mais importante. De modo geral, não precisa ficar dando medicação para criança com TEA. Você vai ter casos que você pode usar medicação para comorbidade. O tratamento principal é... Comorbidade, você diz, bipolar, TDAH, depressão, ou uma irritabilidade muito grande. Muito alta. Aí você dá um remédio para segurar, para equilibrar um pouquinho. Né? Transtornos de sono que não respondem a uma boa higiene de sono, às vezes você tem que ajudar, porque... Como eu falei antes, se a gente não dorme bem, no outro dia a gente está insuportável. Imagina uma criança com TEA. Sim. Ou seja, os medicamentos que nós damos não são medicamentos para o espectro, para o autismo propriamente dito. E sim,
para os outros sintomas, para as comorbidades, né? Depressão, ansiedade, etc. Bom, Pia, como é que é essa terapia? Até você esqueceu o nome de um método lá, mas fala mais ou menos para a gente como é que é essa terapia. Essa análise aplicada do comportamento, ela é treinar, você vai treinar a criança no início. Até assusta um pouco as pessoas que não estão acostumadas. Então, as duas terapias mais comuns é o ABA e o Denver, que tem no Brasil, e os dois vêm da análise aplicada do comportamento. E o mais importante de cara é treinar a olhar no olho, como se você estivesse estimulando isso daí, tem que forçar. O segundo é imitar. Então, a criança está passando um pano, ela passar o pano, ou você põe um brinquedo na cabeça, dá 1, 2, 3 já, depois põe na cabeça da criança. Então, treinar e imitar é o começo disso. Essa terapia, no início, dependendo da gravidade de cada caso, pode exigir uma carga horária grande. Então, fora a escola, às vezes chega a 20 horas, até numa fase de uma criança pequena de terapia, juntando, geralmente é um psicólogo que faz o ABA ou o Denver, e você faz uma carga grande, às vezes precisa de fonoaudiólogo, frequentemente, às vezes de um terapeuta ocupacional, muitas vezes de um fisioterapeuta, que de modo geral essas crianças são descoordenadas, até no próximo diagnóstico deverá ser o DSM-6, é bem provável que a parte motora vai entrar como sintoma cardinal do TEA. Então, você vai precisando conforme a criança vai desenvolvendo. Então, ela vai entrando na escola, na época de escrever, talvez ela precise de um psicomotricista, fora o TO. Mas você tem que estimular de acordo com cada caso. Então, tem que ter um plano terapêutico para cada tipo de paciente. E esse plano tem que ir sendo reavaliado. Quer dizer, essa terapia ela é individualizada. A criança é avaliada e recebe uma terapia individualizada. E ela não vai ficar com essa carga horária grande à medida que ela cresce. Aí você pegou aquela criança até 3 anos, 3 anos e meio, depois vai diminuindo isso. Então, às vezes, você vai trocar um tipo de terapia por um menino entrar num judô, num jiu-jitsu ou num karatê, que ele vai ter regras e vai sociabilizar. Você vai aos poucos trocando essas coisas, diminuindo um para pondo mais outro. E, por exemplo, natação é importante para todo mundo, para não morrer afogado, mas a natação é um pouco mais isolada, né? Então, às vezes uma menina vai para uma dança, de modo geral, ou um menino pode ir para dança, mas nem sempre. Você falou arte marcial. Eu gosto de indicar arte marcial, porque tem regra, mas você tem que ser que o professor saiba lidar com uma criança com autismo. A gente tem clínicas hoje de judô, chato ficar falando o nome, mas que são boas para pessoas com TEA. Então, se você procurar judô, tem jiu-jitsu também, que antigamente era uma coisa assustadora. Hoje tem clínica de jiu-jitsu que se dão bem com essas clínicas com as pacientes com autismo, karatê. E você também está trabalhando a coordenação. A coordenação está descarregando energia, né? Às vezes e regra, né? E se eles são descoordenados, às vezes eu falo para você pegar um personal trainer, às vezes em casa, para ele preparar para essas coisas. Porque, de modo geral, como eles são descoordenados, eles entram ali e vão mal, aí os outros começam a brincar, a fazer uma tiração de sarro, vamos dizer assim, numa linguagem popular. Criança, às vezes, e adolescentes, e aí eles vão perdoam, fugindo né? disso tudo. Mas, por exemplo, futebol para os meninos, é mais comum em meninos, né? E na escola, se ele for descoordenado, ele é xingado, tudo, ninguém quer ir no time. Então, às vezes, um personal trainer, uns 3, 4 meses em casa, sozinho com ele, não é que ele vai ficar um craque no futebol, mas pelo menos para ele ter condição de disputar. Agora, é isso que eu ia te fazer. Você falou em alguns esportes individuais, por exemplo, a arte marcial é um contra o outro. Time, é fácil você encaixar? Então, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Paciente com TEA? Mesmo eu acho que na arte marcial ele tem contato com outras pessoas ali, um grupo, né? Sim, Se o professor vai interagindo, eu vejo uma coisa boa. O futebol, se ele for descoordenado, não adianta pôr na escolinha de futebol, porque lá só tem os meninos que já jogam bem. Então você tem que preparar ele para entrar no futebol, para brincar na escola, ou jogar no time no seu último. Eu fiz um evento uma vez na cidade universitária, lá no Genoma, e
quem apresentou é um indivíduo com autismo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele foi campeão mundial de jiu-jitsu. E eu tinha falado na aula anterior que geralmente são descoordenados. E na verdade, uma mãe perguntou para ele, mas como você foi campeão mundial se todo mundo é descoordenado? Ele falou, então, eu sempre era o último a ser escolhido na escola para qualquer esporte. Conheci o jiu-jitsu, adorei. Todo mundo ia 2 vezes por semana treinar o jiu-jitsu, ele virou meu hiperfoco, eu ia 5. Fim de semana eu tentava bolar golpes, assistia vídeos, lia livros e fui ficando bom. De modo que eu acabei ficando um campeão. Foi pelo hiperfoco. Você tem outros exemplos de hiperfoco, campeões autistas? Eu não lembro de cabeça. Sei lá, de cara assim, você faz uma pergunta... Eu não lembro de cabeça, mas é muito interessante. Mas né? todos nós, né? Eu vejo assim, a gente é um pouco obsessivo, né? Para fazer as coisas. Eu acho que a obsessão fez o indivíduo entrar numa faculdade de medicina, ser conhecido. Não foi de graça, né? Uma pessoa que estudou mais já. Mas você tem que separar o que é uma pessoa só obsessiva porque se dedicou demais de um indivíduo. Como isso não quer dizer que seja TEA, né? Eu não estou lembrando agora de alguém. Eu tenho no TDAH, o Michael Phelps tinha TDAH forte. Né? Olha só. E como para disputar o campeonato americano, por exemplo, tomando estimulante. Eu acabei uma vez conversando com a mãe dele num evento lá no Estados Unidos. Ele parou de estudar para fazer aquela competição que ele ganhava um monte de medalha. Foi o recordista de medalha em uma Olimpíada, ele né? Ganhou 7 medalhas, acho que em uma mesma Olimpíada. Mas ele ganhou em outras Olimpíadas, é um número absurdo que ele teve, né? Hoje ele é palestrante, acho. Mas ele teve depressão depois. Parou. Mas ele, então, não tem nada a ver com autismo. O TDAH e tomar remédio estimulante, que é o que trata o TDAH, não dá para competir na Olimpíada nem no campeonato mundial, mas pode no campeonato regional, pode, com diagnóstico. O estimulante, ele pode melhorar no rendimento de outras coisas, então é proibido numa coisa assim tão importante. Agora do autismo não estou lembrando. Tudo bem, tudo bem. Agora o interessante é que se você fizer uma terapia adequada da coordenação motora, ele consegue encaixar. Ele melhora bastante. Melhora bastante. Mas para você ser a ponto de ser um campeão, tem que ter uma hipermotivação, né? Aí você vai melhorando. E todos nós melhoramos, né? Todos nós melhoramos. Você não chuta com a perna esquerda, mas se você treinar muito, você melhora muito o teu chute com a perna esquerda. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, espectro, classifiquei. Quantos desses, qual é a porcentagem que vai ser funcional e a porcentagem que vai ser dependente? Você consegue dar uma ideia para a gente com o tratamento? Eu não conheço essa estatística de porcentagem. Acho que você tem que separar de cara aqueles que são leves, que estão se manifestando como leves. Eu acho que um bom tratamento dos leves... Um bom tratamento consegue fazer ele ser funcional. Mas, só que desde criança, né? Porque, por exemplo, a pessoa não fez nenhum tratamento, é muito inteligente e tal, mas, por exemplo, é inflexível. Então, ele não vai tolerar algumas coisas, um barulho no local, pode xingar alguém. Estão aqui conversando e cai um barulho ali, sem querer, um funcionário que está trabalhando para derrubou e você um autista é mais fácil de xingar. Né? E normalmente a gente vai ficar com dó do cara que derrubou. Ele não teve culpa e ainda... É complicado. Ele já está arrependido, né? De ter feito o barulho que atrapalhou a filmagem. E a pessoa com TEA às vezes tem muita dificuldade para isso. Então, às vezes fica difícil para trabalhar em lugar que tem público. Então, às vezes vão ser funcionais, em média, por exemplo. Eu tive um pai de paciente que ele falava, eu sou igualzinho ao meu filho. E o cara se deu bem na vida porque ele entrou em não vou falar muito dele, porque senão alguém conhece. Sim. Mas ele estava indo bem. Mas ele casou com uma mulher típica e eles dois juntando, ela ajudou bastante. Eu falei, mas você olha bem no meu olho, assim. Por que você acha que você era? Eu falei, eu olho porque eu treinei olhar no olho. Para mim era muito difícil olhar no olho. Me incomoda até. Eu falei, mas eu contei uma piada, que às vezes brincando eu vou tentando pegar as coisas. E você riu. Ele falou, eu não entendi nada da piada. É que eu vi que a minha esposa riu e eu também. Então,
Ele falou, eu fui me adaptando à vida. Ou seja, uma pessoa inteligente, ele não melhorou algumas coisas, mas socialmente... Ele conseguiu se equilibrar socialmente, né? Eu lembro o caso, eu acho que foi do Fantástico, que falou sobre o TEA, e o cara, e a esposa do cara falava, ó, eu amo você, ele virou, meu, o que é pra eu falar pra você, que eu te amo também, tá bom, porque ele não conseguia entender o sentido daquilo, né? Enfim, ele conseguiu se adaptar socialmente, né? E às vezes a pessoa com TEA, ela até tem uma necessidade de falar ela ou ele que te ama muito para ela ouvir a resposta que você também ama. Ela espera que se você não falar, a pessoa fica descontrolada. Fala, como? Você não... Aí eu conheço uma pessoa que ela fala pro irmão, te amo, meu irmão. E ele fala, obrigado. Obrigado, valeu. Ela fica super brava, porque o irmão fez de propósito. Isso daí, na verdade, é para chatear, né? Porque o irmão sabe que ela queria a mesma resposta. E ele falou, obrigado. Bom, mudou muita coisa de uns 20 anos para cá, né? Quais foram os principais avanços que você acha na sociedade que o TEA conseguiu conquistar? Porque se a gente olhar para trás, na nossa época, o TEA que não se dava bem na escola ia para uma escola especial ou não ia para a escola. Ou seja, ele tinha uma vida muito isolada e hoje as coisas mudaram aí de, sei lá, 10, 20 anos para trás. Eu não acompanhei isso. Quais foram os principais avanços, você acha, que o TEA conseguiu na sociedade? Não só com TEA, mas com paralisia cerebral, tudo. Acho que a sociedade, divulgando mais, permitiu que as pessoas ponham essas pessoas na sociedade e isso é bom para eles. Eu acho que dentro da família é isso. A família identificar, estimular, esse avanço é grande, porque eles melhoram muito e muitos vão ficar funcionais. Apesar de não ter esse dado claro, muita gente consegue ter uma vida funcional, casar, ter filho nos casos leves e constituir família. Esses são avanços que acho que o primeiro avanço foi o diagnóstico, né, que você falou, né? Tinha 1 para 150, hoje para 1 para 36, né? Tem uma pesquisa interessante, vocês devem conhecer o eye tracking. O eye tracking é um jeito de avaliar para onde o indivíduo está olhando e ajuda. A gente não usa para fazer diagnóstico, mas tem muita pesquisa mostrando que precocemente as pessoas que vão desenvolver TEA já têm dificuldade de olhar nesse triângulo que a gente tem entre sobrancelha, nariz e a boca um pouco menos, mas que você vê as fisionomias das pessoas. Eu acho que é um instrumento que cada vez mais vai ser usado em paralelo, mas toma cuidado que ele não é usado para diagnóstico, não tem indicação de fazer para diagnóstico, mas é uma coisa que está caminhando, já tem nos últimos 10 anos muito estudo com eye tracking, e você está vendo um filme e tal, e tem jeito de ver onde você está olhando na pessoa que está passando no filme. Olha só que interessante. Isso é uma coisa importante. Acho que as terapias e mostrar as evidências dessas terapias em estudos foi um avanço grande, mas precisaria ter mais. Faltam estudos para mostrar melhor esses resultados e outros métodos, como eu citei o Jasper agora há pouco. Mas isso foi um grande avanço também. A parte genética teve um grande avanço, porque quando você pede o exame genético e há um problema, porque o convênio de modo geral não cobra, ele só cobra em 4 situações os exames: se tiver cabeça muito grande, macrocrania, ou muito pequena, microcrania, ou deficiência intelectual ou epilepsia. E se não tiver um desses fatores, não cobra o exame genético. E com o exame genético, do ponto de vista para o paciente, tirando aqueles que você consegue fazer um prognóstico melhor com uma determinada mutação, por exemplo, tem uma doença que chama alteração do SHANK3, ela tem parece muito com TEA, mas tem toda uma evolução complicada. Então o gene do PTEN, que é um que dá cabeça grande, você é autossômica dominante, você começa a procurar tumores nos familiares, etc. E no próprio paciente você segue. Mas de modo geral, nem para prognóstico você consegue mudar muito. Então, eu pessoalmente acho que se puder fazer o teste genético deve ser feito com a expectativa, que a chance de achar alguma coisa é menos que 30%, e que se achar não vai mudar muito. O que é feito hoje em primeiro mundo
você pega e faz minicérebro. Então você pega a partir de alguma, pode ser até do dente, ou de alguma parte do corpo, você faz um minicérebro, faz uma cultura e vai estudando as sinapses e tentando pôr medicação naquela mutação. Do ponto de vista prático, a gente não tem ainda uma dessa. Há uns 10 anos teve uma pesquisa da USP aqui em São Paulo, que teve uma mutação X numa criança e no minicérebro melhorou com a erva de São João. Aquela mutação, não é qualquer mutação. Mas foi dada a erva de São João para o paciente e não mudou nada. Então, uma coisa é melhorar in vitro. Exatamente. E outra coisa é melhorar no paciente, porque isso é que quem tem filhos com TEA tem que tomar cuidado com essas pesquisas, porque tem muita pesquisa aí que é feita in vitro ou em animal e que o pessoal quer jogar para pessoas. O próprio canabidiol não tem uma evidência ainda que seria bom para o TEA, não tem uma evidência. O trabalho que tem duplo cego randomizado, tem um trabalho forte correndo que não tem o resultado, mas o trabalho randomizado e duplo cego, para quem é leigo não sabe, randomizado e duplo cego é quando cada paciente que chega, se ele quiser participar da pesquisa, ele não fica sabendo se ele tomou ou não tomou. Se ele tomou o placebo, que é a farinha, ou se ele tomou o remédio, no caso o filho. E eu também que receito, também só sorteio o número lá para ser um ou outro. Quem vai avaliar também depois daí 3 meses ou 1 ano, sei lá, nem também sabendo, ninguém sabe, depois lá. Isso que é duplo cego randomizado, que é o trabalho científico mais correto. O único que tem bem feito em canabidiol para a TEA não mostrou um resultado satisfatório. Não teve grandes diferenças. Ou seja, o canabidiol, às vezes você usa, porque em casos excepcionais, que você tentou usar a medicação normal para uma criança agressiva, as que existem. Para tratar sintoma, né? E aí não está dando certo, você excluiu as outras, você pode tentar o canabidiol, mas não é um remédio que é para dar para todo mundo que tem TEA, como tem sido feito. Não é a bala de prata, né? Então precisa tomar cuidado. A gente usa muito em epilepsia, principalmente algumas epilepsias, mas e na criança com TEA não é uma rotina ser usado, pode ser usado em casos esporádicos. A medicina canabidioide foi sendo desenvolvida e hoje tem gente que só faz isso na vida e quer dar para tudo, né? Para unha encravada. Tem que tomar cuidado, não é um remédio barato, você nem sabe se tiver mistura com THC, se vai prejudicar ou não aquela pessoa. Até para adquirir o remédio é difícil, né? Aqui no Brasil não é barato. Fácil. Agora, mas tem outros, tá? Assim, fora esses, ozonioterapia, tem um monte de coisa que sai trabalho, você usar alguma coisa que não tem evidência científica. Então tem que tomar cuidado, porque quando você tem um filho com problema, você vai lá e vamos dar isso. O próprio ômega 3 não tem evidência científica. A nossa preocupação quando o paciente toma um medicamento ou algum tratamento que não tem evidência científica, a nossa preocupação, porque muitos pacientes falam assim, mal não faz, só que não existe evidência disso, e a nossa preocupação é justamente esse, de repente o tratamento fazer mal, ou seja, piorar o paciente. Essa é a nossa preocupação. Escola. Hoje, salvo engano, o TEA ele tem direito a estudar na escola que ele quiser. Né? Você acha que as escolas estão se adaptando melhor ao longo do tempo? Você acha que uma escola específica para o TEA é importante? Como é que é? O que você pensa a respeito disso? O ideal é uma escola normal que faça uma adaptação. A adaptação vem melhorando, mas está longe de ser ideal. As escolas, não tem uma escola que vai ser bom para todo mundo, e muda o coordenador, às vezes muda tudo. Não tem uma escola ideal. Frequentemente, esses pequenos precisariam de um auxiliar na sala de aula, que a gente chama de AT, auxiliar terapêutico, para tentar agrupar ele junto com os outros, controlar um momento de birra maior. E aí eu vejo uma situação problemática, porque o governo pôs na lei que a escola é responsável por esse AT. Está fazendo caridade com o chapéu do outro, porque se você é uma escola muito grande, que tem muito dinheiro, mas e aquela escola pequena, que é a terceira geração, às vezes você fica bancando esse AT,
E é um AT específico, tem que ser por sala, né? Por criança. Né? Por criança. E aí, que ajuda muito esse AT na sala para os pequenininhos. E os convênios, de modo geral, não cobrem o AT, porque é uma coisa de escola, e tem essa lei que é a escola que tem que repassar. Às vezes os pais falam, eu pago e pronto. Mas esse pai que fala que paga, daí 2 anos, ele pode processar a escola e ele ganha tudo ainda com... Nossa, isso é um problema. É muito complicado para a escola. Então, algumas escolas aceitam, outras não aceitam. É uma grande barreira que tem esse negócio do AT na escola, que ajudaria muito, mas não é uma coisa que qualquer escola vai aceitar. Algumas aceitam, outras aceitam hoje, não vai aceitar o ano que vem, ou vice-versa. Esse AT é importante, a escola. Então, e a escola tem que ter uma visão de tentar pegar aquele menino que tem problema, e aí os maiores, quando já não tem mais AT, de tentar agrupar eles, porque a tendência é eles ficarem isolados. Evitar o bullying, porque eles sofrem. Né? Então, como eles não percebem que, vamos lá, vem dançar no palco aqui que a gente vai ficar vendo. Na verdade, estão fazendo um super bullying com aquela pessoa descoordenada e a pessoa não está percebendo, está dançando lá na frente de todo mundo e sofrendo uma humilhação, né? Que depois ela vai perceber que estava sendo humilhada. A educação dos professores é importante, você acha? Seria importante de aprender a reconhecer o que fazer. Teria que ter um programa de ensino especializado, que a gente chama PEI, porque alguns deles aprendem muito mais com coisas concretas. Tem alguns que vão super bem de matemática, mas não aprendem a leitura direito. Então tem que adaptar para cada criança esse PEI. Se tiver TDAH, além do TEA, vai ter outro fator de distração e você tem que estar adaptado a isso. É difícil para a escola, né? Então, o ideal, eles vêm melhorando, mas não tem uma situação ideal ainda, está longe de ser ideal. Porque, ou bem ou mal, você tendo alguém diferente na sala de aula, é mais difícil para você levar. E nós não estamos tão preparados assim para isso. Você falou de 2 mundos. Você trabalha em 2 mundos, certo? Você trabalha em um hospital privado de ponta e num hospital público. Então, a realidade dessa criança é diferente da realidade dessa, muito diferente. Muito diferente. Quais seriam suas sugestões para o outro mundo aqui? Para o público, assim, a gente até tem alguns lugares que atendem e fazemos o diagnóstico. O duro é o que fazer com essas pessoas, porque um profissional que faça o ABA ou Denver, ele cuida de poucas crianças. E não tem isso daí no atendimento público em boa qualidade. Então, os CAPs, o UBS, às vezes tem, logo depois não tem mais. Deixam de ter, que são profissionais mal remunerados e que um pouquinho de treino que eles recebem, eles vão trabalhar na vida privada. Porque mesmo na vida privada não é tão fácil o acesso a esses profissionais. É uma situação cara, para quem não tem convênio, é um custo alto. E para o pessoa humilde é difícil, porque aí tem vídeos de algumas pessoas que ensinam o que fazer e tal. A gente procura, durante o atendimento lá no HC, orientar algumas coisas, mas nós não somos terapeutas, nós somos médicos. E também não temos tempo assim disponível. Não, e outra coisa, eu acho que para o governo, por exemplo, você tratar um epilético, né? O cara sai da sua consulta, uma receita, vai lá, pega o remédio e tá, assim, resolvido 80% do problema dele. O TEA depende de mão de obra, ele depende de tratamento de profissional especializado. Acho que para o Estado isso é mais difícil, né? E na prática é complicado, porque a maioria desses casais são separados e sobra para a mãe, que ela vai trabalhar como diarista fora. Então, ela trabalhando fora, ela não tem nem como levar essa criança para uma terapia. Né? Então, às vezes, ela paga alguém para ficar olhando 5, 6 crianças, mas que é uma pessoa não preparada também. Então, é uma situação que dá vontade de chorar. Não. No dia a dia. Se você ficar pensando muito, você desiste. A gente pode e tenta fazer essas orientações o melhor que dá.
E a gente tem que sobreviver também, porque pelo menos o mínimo que você faz é melhor que nada. Mas a falta da terapia, que é o que eu reputo como mais importante no paciente com TEA, é enorme. Mas se ajuda, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma porteira lá do HC, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, tem um filho, e estava sem medicação. Aí você dá o remédio e melhora muito, porque ele já diminuiu muito as birras, passou a dormir melhor. Mas é uma coisa que você está fazendo, mas você está, por outro lado, percebendo que tem um monte de coisa que podia estar sendo feita que não dá para fazer. Né? E os grupos de apoio? Grupos de apoio, quais são? Tem alguns grupos de apoio que Tem. os pais formam, enfim. Tem. Como eu conheci grupo de apoio assim depois do podcast do Parkinson. Eu vi como os pacientes com doença de Parkinson, eles são articulados. Eles sabem tudo que sai, eles discutem, eles fazem fóruns e tal. Existe isso com o TEA? Eu fico pensando assim, se no Parkinson, que é o exemplo, às vezes a própria indústria farmacêutica junta esses grupos com outros interesses, mas, por outro lado, causa um benefício, que eles se ajudam. No TEA não tem essa medicação cara. Não tem. Que você vai ter um não apoio tem. Da indústria. Então, nós não temos apoio da indústria. Mas existem grupos de pessoas que acabam ajudando, que desenvolvem uma coisa de visitar casas de pessoas, mas vai visitar. Então vão 2 juntos, mas não é uma coisa que resolve o problema. E para essas pessoas simples, então o que são grupos livres de conflito de interesse, né? Mais ou menos isso que você quis falar. Eu acho que sim. Acho que se for ver na esclerose múltipla tem muito grupo. Nas doenças raras tem grupos, mas tem gente dando apoio, porque não é fácil formar o grupo. Ontem eu estava conversando com um aluno que está entrando na pós, e ele está fazendo um trabalho com Rubinstein Taib, ou Taib, como outros queiram falar, mas não tem tratamento, então está difícil de juntar os casos para virem, porque ele tem associação, mas não há um interesse. Então, falar, vamos fazer um evento, você tem um patrocínio para fazer um evento grande. Quem vai patrocinar? Né? Quem que vai patrocinar esse evento? Porque não tem tratamento específico. E aí eles não estão indo para... Então ele está com tudo pronto, montou tudo para fazer o doutorado, mas nós estamos com dificuldade no acesso aos pacientes. Porque você colocar no lugar deles não é fácil levar para o hospital das clínicas, se não for ter nenhum benefício direto. Agora, os grupos de apoio ajudam, aí a pessoa tem que procurar. Então, você tem um filho diferente, você pode procurar um grupo de igreja, às vezes, o indivíduo às vezes tem coisa de música, tem alguns que têm uma boa interesse musical. Escoteiro, conforme a situação, eles têm grupos que às vezes tem pessoas do bem que vão ajudar. De modo geral, essas mini comunidades acabam ajudando, mas não tem um de atendemos todo mundo com autismo. Porque mesmo quando atende, você consegue atender um pouco. As clínicas particulares, boas, estão lotadas. O indivíduo fica em fila para ser atendido numa clínica top. Mesmo sendo caríssimo. Nossa. Então eu estou falando, ao mesmo tempo que eu estou falando do POR, estou falando do com altíssima condição. Condição, né? Quer dizer, até para quem tem até que para quem tem dinheiro, até para quem é bem abonado, às vezes é difícil você achar um tratamento adequado. O melhor tratamento. E esses tratamentos adequados pela carga horária que é grande são caríssimos. E você montar um bom atendimento, então você tem que usar vídeos, é uma coisa que a gente até está montando no Instituto da Criança, vídeos de orientação, mas já tem aí alguns profissionais do mundo privado que usam o tempo deles para fazer vídeos que ajudam numa pessoa que não tem acesso, como reagir diante de determinada situação. Eu acho que o mais famoso aí que assistiu o podcast dele foi o Mion, né? Marcos Mion, ele tem um filho que é autista, e ele faz uma série de... mas ele não tem, assim, não é o vídeo ensinando como reagir. Ele fala, acho que ele foi muito bom para a causa, ele e a esposa, e eles ajudam bastante em relação ao Romeu, né? Tem até uma lei que foi criada que tem o nome do Romeu. Olha só. E ele foi importante, acho que para a causa do autismo, porque
ter uma pessoa pública e mostrar que tem um filho com autismo e a dedicação que ele dá para esse menino é absurdo. Ele tem outros filhos, né? Então a gente está engatinhando ainda na inserção do TEA na sociedade. Estamos. Eu acho que tem muita coisa. Você tem alguma ideia, Bom, você falou de vídeos educacionais, né? O que mais? Eu acho que é chegar nas escolas para identificar e amparar essas crianças, o mercado de trabalho para essas vagas de PCD, que já tem alguns locais que fazem isso com sucesso. Se a pessoa procurar, tem órgãos que são ONGs que selecionam alguns que têm mais facilidade para ir trabalhar em alguma coisa. O Einstein é 15%, né? Assim, para você ganhar alguns privilégios é 5%, né? De PCD e outros problemas, ele 15%. Ah, é? Eu não tinha ideia disso. De vagas especiais, pessoas especiais trabalhando. Eu tenho paciente que trabalha nessa condição no Einstein, mas eu não sabia da porcentagem. É maior. É um pouco maior do que as empresas em geral. Acho importante. Tudo bem. Às vezes, não sei se o Einstein está tendo algum interesse específico, mas de qualquer modo, mesmo que tenha interesse, isso é bom para quem tem o problema e precisa se virar. Mas aquilo que eu falei, as pessoas que vão trabalhar nessas vagas, às vezes tem alguma limitação, às vezes conseguem fazer a sua coisa muito repetitiva. Quer dizer, o chefe tem que entender, Tem que entender, e essa pessoa também não pode ter uma variação de humor de um momento para outro e destratar alguém. Então tem alguns desses que dão para trabalhar com o público, tem outros que não conseguem trabalhar com o público, porque pode se irritar com uma situação específica simples, assim, que não seria o caso. Né? Vai para TI, vai para um setor mais fechado, né? Mas tem os colegas que trabalham junto. Eu tive um pai de paciente uma vez, formado no ITA, inteligentíssimo. E ele parou de trabalhar aquele ano para prestar concurso para fiscal de renda, porque ele falou que não conseguia trabalhar com gente. Então, ele queria trabalhar isolado como fiscal, e aquele ano ele estava vivendo às custas da esposa, que era professora de fundamental público, porque ele sofreu muito nesse convívio. Então, cada pessoa consegue um tipo de situação. Nós estamos falando de uma pessoa extremamente inteligente, que seria teoricamente mais fácil de ter um autocontrole, mas uma pessoa que não foi treinada, não foi estimulada quando pequena, porque pela idade... O treino lá na infância é fundamental. É fundamental. E tem gente que, impressionante, até com outros interesses, critica o excesso do treinamento, que vai causar estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é o cara que não sofreu o tratamento e está sofrendo bullying o tempo todo. Até hoje, né? E até esses que sofreram o tratamento, receberam o tratamento, também tem um risco maior, porque não são todos que respondem. Tem os que respondem, tem os funcionais, mas tem um número grande que não responde. Assim, pelo menos melhora, mas não muito. Quer dizer, melhora para ter assim um certo equilíbrio na sociedade, mas não consegue. Não é convidado para sair com os amigos. Se ele fizer uma festa, tem o risco de não ir ninguém. É uma coisa difícil. É muito difícil. Para um adolescente, para uma criança, é muito difícil. E a terapia precoce é importante porque nós sabemos que o TEA, o paciente com TEA, pode ter certos aspectos da inteligência muito desenvolvida, ou seja, de ser inteligente a ponto de fazer computação no ITA, por exemplo. Ou seja, todos nós consideramos inteligentes, só que a inteligência é meio que seletiva. Eles podem ser inteligentes. Essas habilidades que também fazem parte, ou seja, outros tipos de inteligência acabam sendo mais limitados. Por isso que a estimulação precoce, para que desenvolva todos os aspectos da inteligência, e não somente matemática, ou não somente esporte, os outros aspectos da inteligência, principalmente a social e principalmente a questão de controle dos próprios sentimentos e emoções, é importante. Então, essas pessoas que você percebe que tem um filho muito inteligente, mas
tem as coisas estranhas, que talvez sejam autismo ou não, independente, mas fazer treinamento de habilidade social é muito importante. O socioemocional, no meu modo de ver, para o sucesso de uma pessoa é muito mais importante que o cognitivo. O ideal é ter os dois. Mas se não tiver socioemocional, você não vai. Não vai, né? Não vai. Isso é muito importante. Bom, a gente está falando aqui 1h30, eu aprendi muito, né? Eu confesso que eu aprendi muito, né? O podcast aqui, a gente tinha uma ideia do que era a TEA, mas você enriqueceu muito aí o nosso conhecimento, acho que vai enriquecer o conhecimento do nosso ouvinte. No último quadro, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó. Você não tem problema com olhar, não, né? Você olha ali, dá a última mensagem para o nosso ouvinte, dá uma amarradinha, a última mensagem para o nosso ouvinte. Acho que nós temos que saber que nós somos humanos, seres humanos, temos que ter muita empatia para uma pessoa que tem até e ajudar essa pessoa, sua família, a ser integrada na sociedade. Então, pode ser que não seja tudo que a gente quer, mas perder um pouco do nosso tempo para quem não tem nada na família desse tipo, mas trazer essas pessoas para casa, convidar, reunir, para essa pessoa acontecer, ser agrupada, ser ajudada no crescimento dela. Que quanto mais ela estiver com outras pessoas típicas, vai ser muito melhor para ela. Então, atenção, gente. Preste atenção que pessoas diferentes, que às vezes estão incomodando a gente, por você achar que ela não tem empatia, isso às vezes elas têm um problema, que pode ser o TEA. Então, ajudem essas pessoas, procurem identificar e vamos ser humanos com eles. Olha, Erasmo, muito obrigado. Queria complementar que nós que temos filhos, por exemplo, meu filho é adolescente. Com uma certa frequência, chega em casa se queixando de um colega de turma que quando eu pergunto, eu vejo que tem características de TEA. Aí é muito importante nós, como pais, de nós ensinarmos nossos filhos a tolerar o diferente. Ensinar os nossos filhos que se tem aquele menino que é isolado lá na escola, né, de nós ensinarmos nossos filhos a chegar perto, conversar com muita sensibilidade, incluir nos grupos, convidar para sair. Né, e eu falo isso principalmente em relação aos adolescentes e idade jovem adulta que estão na faculdade, porque nós sempre temos pessoas isoladas, seja na faculdade, seja no colegial, e é importante orientarmos nossos filhos a aceitar o diferente. É o cara que não se encaixa, né? É aquele que não encaixa, né? Não adianta, ele não consegue se enturmar. Queria agradecer muito a tua presença. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço estar aqui convidando. Quanto mais a gente que trabalha com isso puder divulgar, difundir os conhecimentos, é o maior prazer para a gente. E acho que isso pode ser bom para algumas pessoas ou, de repente, para muitas pessoas. Então, muito obrigado de estar aqui. Não, eu queria agradecer especial porque a gente aprendeu do podcast muito. Né? À noite, enquanto a gente estiver dormindo à noite, alguém pode estar sendo beneficiado porque está assistindo essa discussão. Eu tenho certeza que esse aqui muita gente vai assistir. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assiste os nossos vídeos. Não se esqueça de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho. E até o próximo episódio. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você. Cara, ficou muito bom, viu? Gostei.